Queridos, esta noite nós vamos seguir aí com a nossa série de estudos da Bíblia, como nós prometemos. Essa noite nós vamos falar sobre o plano de Deus para resolver aquela controvérsia que eu deixei aqui no domingo passado com uma pergunta, fazendo aqui uma rápida recapitulação, né, dos 2 domingos. Bem rápido, no primeiro domingo nós estudamos a origem do mal. Como é que um anjo perfeito, com todas as bênçãos de Deus, poderoso, rico, bonito, como é que o mal penetrou na mente de um ser santo? Isso é um mistério, e a própria Bíblia reconhece que é o mistério da iniquidade. É um mistério. Não dá para explicar como, usando o seu livre-arbítrio, sem nenhuma influência para o mal, o que não é o nosso caso, como nós vamos ver essa noite. Ele não tinha nenhuma influência para o mal, ele tinha a natureza perfeita. Como é que o mal penetrou na mente deste anjo pelo uso do seu livre-arbítrio? A Bíblia não explica, e aliás não tem mesmo explicação, isso é um mistério, tá? No domingo passado nós estudamos como esse conflito que começou lá no céu, em que esse anjo Lúcifer foi expulso para a terra, como é que o primeiro casal, Adão e Eva, se envolveu nessa controvérsia e por carona todos nós também entramos na controvérsia da guerra entre o bem e o mal e estamos aqui. E a pergunta que eu deixei para ser respondida esta noite é a seguinte: quando o casal, desobedecendo a Deus, aceitou a proposta do diabo que estava incorporado naquela serpente, o diabo se sentiu vitorioso por uma questão. A disputa e o questionamento que ele sempre fez no céu, eu vou dizer para vocês, ele sempre sustentou a impossibilidade de Deus conciliar duas coisas. Na visão dele é impossível. Que Deus seja justo e misericordioso ao mesmo tempo. Ele sustenta que é impossível. Ou Deus é justo e faz cumprir a sua lei, ou Ele é misericordioso e perdoa, e então a lei fica prejudicada, a lei teria uma falha. Então ele diz, é impossível. Ou Deus vai cumprir a sua lei e vai ter que matar o casal, como foi advertido, né? Se desobedecerem, certamente morrerás. Ou Ele vai perdoar, já que Ele prega o amor, então a sua lei fica prejudicada. Então ele diz, é impossível que Deus consiga conciliar essas duas coisas. E quando o casal pecou, é como se ele dissesse, dei um cheque-mate em Deus. Agora, ou ele mata o casal cumprindo a sua advertência da lei, e aí cadê a misericórdia? Cadê o amor? Ou ele perdoa o casal, não mata, cadê a lei? Cadê a justiça? Era descumprida e fica por isso mesmo? Então, ele desafiou a Deus. Checkmate, sai dessa. O que ele não sabia é que a arma que Deus tinha para resolver esse problema não era uma coisa de... Deus não foi surpreendido, não foi pego de surpresa, não era algo com que Deus não contava. Deus já tinha um plano para isso, e Deus sabe todas as coisas. Essa noite eu quero mais uma vez agradecer a presença do Dr. Júlio aqui, um grande amigo, é uma pessoa muito querida para mim. Ele não fica vermelho, não. Ele, também sua esposa, ele sabe que ele é uma pessoa querida para mim, não é de hoje, é de muito tempo. E ele veio aí e tal, e ele me pediu para contar uma história. Mauro, eu lembro aquela história que você me contou uma vez, eu queria que você contasse de novo para todo mundo. E eu vou contar, sabe por quê? Eu vou obedecer porque eu não quero sair algemado daqui. Então eu vou obedecer, a gente tem juízo, obedece, né? E a história é a seguinte, e até vou tirar uma aplicação com o tema dessa noite. A história que ele me pediu para contar é a história de... nem sabia que você se lembrava dela ainda. A história de um cientista, um professor de física nuclear, que ganhava a vida fazendo palestras. Então ele viajava, ia para as universidades, fazia as palestras dele. E numa determinada data, e ele tinha uma característica, ele tinha pavor de avião. Então, nos caminhos, nos locais distantes, ele não ia de avião, ele tinha que ir de carro. Contratou um motorista para poder dirigir para ele na estrada. Já era uma pessoa mais idosa. Então, numa determinada data que ele estava se dirigindo para uma de suas palestras, no banco de trás do carro, ele confidenciou com o motorista e disse o seguinte:
Sabe de uma coisa? Eu ando cansado. Eu preciso descansar. Hoje, por exemplo, eu daria tudo para estar em casa, de pijama, de chinelo. Você vê, eu vou fazer essa palestra aí, num lugar onde ninguém me conhece, nunca ninguém me viu. Eu gostaria de descansar. O motorista, dirigindo, falou assim: o senhor sabe, eu trabalho para o senhor já há alguns anos, o senhor tem uma coisa a meu respeito que o senhor não sabe. Eu tenho uma excelente memória. Eu guardo tudo que o senhor fala. Aí o professor, sem dar muita atenção, falou: poxa, que interessante, parabéns. Mas o motorista falou: o senhor quer ver só? Esta palestra que o senhor tem feito, que o senhor vai repetir hoje, eu já ouvi tantas vezes que eu decorei a sua palestra. E o professor, no banco de trás, falou: física nuclear, ele decorou a palestra. E o motorista falou assim: o senhor quer ver? Eu vou mostrar como é que o senhor começa a palestra. E começou a repetir a introdução do professor na palestra. Depois de 1 minuto, o professor parou e começou a dar atenção, porque era uma coisa impressionante. Aquele homem simples, aquele motorista, começou a repetir o que o pastor dizia sem faltar uma única vírgula. Mas era mais impressionante, porque ele imitava o tom de voz do professor. Onde o professor dava ênfase à frase, ele dava também. Onde o professor fazia uma pausa. Depois de 3 minutos, o professor ficou olhando assim, de boca aberta. Um fenômeno. O camarada era um fenômeno. E o professor foi ouvindo ao longo da... Quando chegou ali, uns 15 minutos de palestra, o professor falou assim: você me deu uma ideia. Para o carro. Ninguém me conhece. E eu quero descansar. Você vai fazer essa palestra no meu lugar e hoje eu vou relaxar um pouquinho. Eu vou assistir. Desce, vamos trocar de roupa. Pegou o uniforme do motorista, o motorista vestiu o terno do professor. Chegaram em frente à universidade, eles trocaram de lugar. O professor foi para o volante e o motorista sentou no banco de trás. Fez aquela pose assim, cruzou as pernas. Quando chegaram no local, já tinha uma pessoa aguardando, abriu a porta de trás e cumprimentou o professor, que era o motorista. E o professor viu aquilo, o motorista se levantou, ficou em pé e começou a andar e entrou dentro de um auditório maior do que este, lotado de alunos de física e professores. E o professor, quando colocou o pé e viu o tamanho do auditório, correu atrás do motorista, mas não deu mais tempo. E o professor falou: meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Não deu, o motorista já estava ali no púlpito, com o peito empinado, e o professor sentou ali no cantinho, botou o boné no colo e começou a pensar: meu Deus, olha o que eu fiz. E deram a palavra para o motorista e ele começou a fazer a palestra sobre física nuclear. Aquela ordenação de ideias, as frases, os argumentos. Era um físico nuclear falando. E o professor olhando e pensando assim: mas esse camarada é um cara de pau. Ele me imita nos gestos, no tom de voz, ele reproduz tudo. Que cara de pau! E o motorista foi fazendo a palestra inteira. Foi, até o final. Não errou uma vírgula. Professor, o auditório todo prestando atenção, e o motorista ali. Ao final, ele cometeu um erro gravíssimo. Ele olhou para aquela plateia, ficou entusiasmado e falou assim, como o professor fazia. Ele disse assim: alguém tem alguma pergunta? O professor gelou. Levantou um cidadão lá no fundo. Sabe aquele cara chato, que ao invés de fazer a pergunta, ele quer demonstrar cultura, que ele conhece, aí fica fazendo aquela dissertação sobre o tema, para o auditório todo pensar: pô, aquele camarada, hein? E aí lascou aquela pergunta cabeluda sobre física. Todo mundo em silêncio, o professor ali escorregando na cadeira. O motorista olhando para frente, olhou para o auditório, estufou o peito, olhou para aquele professor e disse assim: meu jovem, a pergunta que o jovem acaba de fazer é tão simples, tão fácil de responder, que eu vou pedir ao meu motorista para te responder. Qual é a aplicação que a gente tira disso? Porque senão vira só uma piada, e não é. Tem uma aplicação, tem uma coisa muito séria aqui.
é que muitas vezes, muitos de nós nos comportamos como este motorista. E achamos que por causa da cultura, ou do conhecimento bíblico, por causa dos diplomas universitários, ou da vivência, ou da idade, muitos de nós nos sentimos às vezes desafiados a fazermos o trabalho do mestre. Mas esse motorista aprendeu que por mais que ele tivesse memória, ele jamais teria condições de fazer o trabalho do mestre. Eu e você precisamos aprender, por mais talentos que nós tenhamos, por mais cultura, jamais nós vamos poder fazer o trabalho do mestre. Jamais. Essa é a lição que fica. A gente tem que ter humildade para entender isso. Deus é Deus, ser humano é ser humano. Às vezes o ser humano fica questionando Deus como se fosse mais inteligente do que Deus. Às vezes eu vejo pessoas levantando questionamentos sobre a palavra de Deus, como se fossem mais espertos e inteligentes do que Deus. Como se fosse assim, pronto, peguei uma falha de Deus. Essa noite nós vamos ver que o primeiro a se comportar dessa maneira foi o diabo. Achou que deu um checkmate em Deus. Pronto, agora Deus perdeu. O que ele não imaginava é que a arma que Deus ia usar para responder esse questionamento que ele lançou, e esse conflito entre o bem e o mal, era uma cruz. Ele nunca pensou nisso, ele nunca imaginou. Ele era um ser muito culto, inteligente, como diz a Bíblia, tinha de tudo, mas Deus foi trabalhar num campo onde ele não conhece nada, que é o campo do amor. No campo do amor, o diabo não conhece nada. E Deus levou o assunto para o campo da misericórdia e do amor. Deus, ele podia imaginar, supor com a sua mente orgulhosa, que o Deus Todo-Poderoso desceria do céu, tomaria a forma humana para vir aqui morrer por nós? Isso entraria na cabeça de um ser como Lúcifer, depois Satanás? Ele não contava. Como dizia lá aquele seriado do Chaves, né? Ele não contava com a minha astúcia. Isso, amigos, é para a gente refletir profundamente. Como às vezes nós nos achamos inteligentes e chegamos ao ridículo de tentar entender e questionar a justiça de Deus. Pôr em dúvida. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Primeira revelação desse estudo em que nós vamos usar vários versos para explicar esse plano que Deus tinha para resolver essa questão, essa controvérsia criada. Apocalipse 13, verso 8. Diz assim: e todos os que habitam sobre a terra adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da livra do Cordeiro. Veja, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O plano da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra depois que o casal pecou, não. Antes de criar o mundo, os anjos, Deus já tinha um plano que o Cordeiro viria morrer. Não foi de improviso. Deus não foi surpreendido pela desobediência do casal. Mas o diabo foi surpreendido pelo plano de Deus. Ele não contava com isso. Então, a própria Bíblia diz que o plano da morte do Cordeiro foi bolado pela Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, antes da fundação do mundo. Não foi um improviso. Era algo que Deus já sabia que teria que acontecer, e Ele já sabia como ia resolver. Enfim, se o Cordeiro, que é Jesus, tinha que vir a esse mundo em pessoa, na forma humana, imagina Deus caber na imperfeição humana, no corpo humano. Como você coloca a divindade e aprisiona no corpo humano? Mistério, né? Da encarnação. Jesus veio primeiro com uma missão. Vamos ver qual era esta missão. Primeira carta de João. Vamos ver aqui a missão, que é muito importante a gente entender essa sequência do plano da salvação. A sequência. A missão de Jesus, 1 João capítulo 3, verso 8.
Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Olha aqui a missão. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Em algumas traduções, para desfazer as obras do diabo. Então, qual é uma das primeiras missões pelas quais Jesus veio a essa terra? A Bíblia revela. Ele veio com várias. Mas essa aqui, o que ele veio fazer aqui? Desfazer as obras do diabo. Qual foi a principal obra do diabo que Jesus veio desfazer? A Bíblia revela, Isaías capítulo 59. Isaías, a Bíblia revela tudo para nós. E aqui ninguém chuta nem interpreta, aqui é ler a palavra de Deus. Isaías 59 diz assim no verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação. Algumas traduções falam divisão, eu gosto mais da tradução que fala separação. As vossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Qual é o maior desastre que o pecado causa? A Bíblia, ele causa separação entre nós e Deus. Isso é o maior desastre. A consequência mais grave do pecado é que ele nos separa de Deus, e após o pecado, Adão, que via o rosto de Deus, na viração do dia, hoje nós não podemos mais ver o rosto de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Olha o tamanho do desastre causado. Jesus veio desfazer isso. E aí, qual era o plano de Jesus para desfazer isso? Efésios capítulo 2. Hoje a Bíblia vai falar muito. Efésios tem falado, né? Todo domingo a Bíblia, eu sempre prefiro que a palavra de Deus fale. Eu só empresto a minha voz. Efésios capítulo 2, é o verso 14. Efésios 2,14 diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Olha, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo em sua carne. O que Jesus fez? O pecado criou a separação. Jesus vem para desfazer as obras do diabo e remover a parede de separação entre nós e Deus. Ele vem com uma missão de fazer isto. Então veja a gravidade da gente estar vivendo nesse mundo, de certa maneira, separado de Deus, até que a gente permita que Ele entre na nossa vida, quando então Jesus Cristo remove a separação. Mas eu tenho que aceitá-lo, Ele tem que entrar na minha vida para fazer isso. Então veja que Ele cumpre a sua missão. Tem mais um detalhe sobre o plano que eu preciso mostrar para vocês. Livro de Hebreus, capítulo 4, e que é requisito do plano da salvação. Hebreus capítulo 4, verso 15. Eu estou lendo aqui muitos versos que já são conhecidos nossos, nós estamos revisitando. O importante, não estou falando nenhuma novidade aqui essa noite, o importante é saber o quanto do que nós sabemos, nós praticamos. Isso aqui é importante. Efésios capítulo 4, verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vejam a importância dessa revelação. Havia um plano, Jesus veio aqui com uma missão, tomou a forma humana, manteve duas naturezas, divina e humana. Nenhum outro ser criado tem essas duas naturezas, nenhum outro. As duas, divina e humana. Jesus tem as duas, teve e tem as duas naturezas. E o que ele fez? Ele foi tentado em tudo, como nós. Não tem nenhuma tentação que eu e você tenhamos passado, e vez por outra caímos, que Jesus não tenha passado também, mas não caiu. Ele tinha também a natureza humana. Então, ele não pecou. Ora,
Agora volta ali para o livro de Romanos, que tem uma outra declaração importante para fechar com essa aqui. Romanos capítulo 3, diz assim o verso 10, Romanos 3:10. Olha a diferença entre Jesus e nós. Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, nenhum. Verso 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Quantos? Exceto Jesus. Todos pecaram. Não há um ser humano que não tenha cometido pecado, exceto Jesus. Ora, interessante que eu me lembro, quando fiz esse estudo em algum tempo atrás, que eu fiz uma pergunta e disse assim, se todos pecaram, um bebê quando nasce, sai do ventre da mãe, ele nasce salvo ou perdido? Porque a morte é uma condenação para aqueles que pecaram. Ele nasce salvo ou perdido? Qual a opinião de vocês? O bebê acabou de nascer. Ele nasceu salvo ou perdido? Salvido. Vocês estão misturando. Gente, salvo ou perdido? Continua a dúvida. Mas nós não podemos sair daqui com essa dúvida. A Bíblia tem que nos... Porque isso é fundamental. Isso faz com que a gente compreenda uma série de coisas. Isso é fundamental. Veja bem. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Salmo 51. E a Bíblia vai nos ajudar, como sempre, né? Como sempre, a responder retirando as dúvidas. Como sempre. Salmo 51, verso 5. Salmo 51, verso 5. Certamente em iniquidade ou pecado fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Vou refazer a pergunta, mas acho que agora a Bíblia matou a charada, não dá mais para errar, né? O bebê, quando nasce, nasce salvo ou perdido? Ah, unanimidade. Agora, veja como a Bíblia. O que a Bíblia está explicando? Guarda isso, gente. A pergunta eu formulei é mais ou menos uma pegadinha. De certa maneira, na minha formulação, eu deixei assim uma pegadinha para vocês tropeçarem. Porque eu perguntei se o bebê que nasce salvo ou perdido, porque nunca pecou. E aqui a Bíblia explica que o problema não é o ato de pecar, o problema é a natureza. A gente vem ao mundo com a mesma natureza de Adão, a natureza do pecado. Então, não é o que eu faço que me condena, é o que eu sou. Eu sou um pecador, eu venho a esse mundo com a natureza do pecado. Tanto é que o bebê, assim que começar a falar, andar, ele vai pecar. Ele vai mentir, vai pecar. Por quê? Porque a inclinação dele é para o pecado. Ele tem na sua natureza o pecado como todos nós temos. Por isso a Bíblia diz, todos pecados. Ela nos diz assim, todos exceto os bebês. Porque ela não está falando de atos, ela está falando de natureza. Todos nós viemos ao mundo com a natureza do pecado. Portanto, não tem salvação para ninguém, porque o nosso problema é de natureza e não de atos. O meu problema, queridos, prestem atenção, não é de comportamento. O meu problema não é de comportamento. Se eu estou me comportando mal e dando um mau testemunho, isso é resultado de que eu tenho um mau relacionamento com Deus. O meu problema não é de comportamento, é de relacionamento. É como a febre não cura a infecção, só diz que ela está ali. O comportamento é um termômetro para indicar que eu não tenho relacionamento com Deus. Então, se eu estou pisando na bola, não consigo, tropeço sempre na mesma pedra, peco com facilidade, às vezes o mesmo pecado, está indicando para mim, Mauro, você precisa de mais tempo de relacionamento com Deus, de Bíblia e oração. Não adianta você se desesperar, achar que não tem salvação para você. Seu problema não é de comportamento. Jesus morreu pelo nosso comportamento. Nosso problema é de relacionamento com Ele. Quanto eu tenho me relacionado com Ele. Quanto mais tempo de Bíblia e oração, mais melhora o meu comportamento. É simples assim.
Qualquer criança entende. Então, a gente não tropeça numa pergunta como essa. O bebê nasce salvo ou perdido. O problema não é se ele já pecou ou não. O problema é que ele tem a natureza do pecado. E não tem como se livrar dela. Só vamos nos livrar dentro do processo da salvação, composto de 3 partes. Você já estudou isso? Justificação, santificação, glorificação. Só vamos nos livrar da presença do pecado em qual das 3 fases? Na glorificação. Portanto, enquanto estamos em processo de santificação, nós temos a presença e a companhia do pecado. Dá para entender isso? A gente tem que entender isso, senão você não compreende o plano. Você tem que compreender. Não, é que ter a natureza não é pecado, mas significa que a pessoa que tem a natureza é um pecador. É que o pecado é ato. Ele vai pecar, porque ele já tem a natureza. Então, ele pode não estar pecando, mas ele é um pecador. Não, é que você continua pensando no ato. Você continua pensando no comportamento. Querido, podemos conversar fora, porque senão eu vou perder toda a linha. Eu me disponho a conversar com você e te mostrar pela Bíblia, tá bom? É que senão eu vou ter que sair da nossa linha aqui. Mas é simples responder o que você está me perguntando, não tem nenhuma complicação, não. Aliás, a Bíblia é muito clara neste tema, tá bom? Questionamento. Agora, eu aqui, Mauro, eu poderia questionar a Deus e a sua justiça dizendo assim: Senhor, se eu estivesse no lugar de Adão ou de Eva, eu não teria desobedecido o Senhor. Então não é justo para mim, porque eu não pequei naquele momento. Eu não pequei. Quem pecou foi Adão, não fui eu. E por que eu tenho a natureza do pecado se eu não pequei? Percebe? Responde. Eu tenho a natureza sem ter pecado. Eu não pequei, mas eu tenho a natureza, porque ela é herdada. Ela é herdada, ela é comunicada. Essa é a questão. Tem que tirar minha mente da questão do pecado, ato, e concentrar na natureza. Então eu posso dizer para Deus: Senhor, a pena de morte para mim é injusta. Ela é injusta, porque eu não estava no lugar de Adão, eu não usei o meu livre-arbítrio para tomar essa decisão. Portanto, o Senhor invalidou o meu livre-arbítrio. Esse é um questionamento muito mais profundo e muito mais sério. É um questionamento que questiona a justiça de Deus. Mas Deus tem solução para isso? Tem solução para tudo. Mas é um questionamento justo da minha parte. Eu não decidi no lugar de Adão. Como é que Deus vai resolver isso? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Olha o que diz. Pelo que? Isso vai respondendo a pergunta do nosso amigo ali. Olha só. Pelo que? Como por um homem. Vejam que a questão não é de ato, é de natureza. Pelo que? Como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado está na ação do diabo. E pelo pecado a morte, a penalidade, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui já não é ato, aqui já é natureza. Comunicada, transferida. Por quê? Porque quando Adão pecou, teve uma mudança na sua natureza. Quer ver a resposta? Eu vou até interromper a sequência para mostrar esse verso. Você está em Romanos 7, Romanos 8. Romanos 8, vejam a questão da natureza. Romanos 8, verso 7. A inclinação da carne. O que é inclinação? Propensão. Inclinação, eu sou propenso, sou inclinado a fazer determinada coisa. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu já nasço com isso dentro de mim.
É uma natureza estranha, não é a natureza pela qual eu fui criado. É a natureza que decorre do pecado, lá dos meus representantes. Como é que você explica isso? O pai contrai AIDS. Tem relação com a mulher que contrai AIDS. Aí o bebê nasce com AIDS. Isso é comunicado para ele. Não tem como evitar. O pecado é um vírus transmitido pela natureza humana de um para outro. Ele não depende que o outro peque. É da natureza. Então, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. A Bíblia diz que não tem como nós fazermos a vontade de Deus espontaneamente. Não tem como, é contra a nossa natureza. Hoje, para nós, fazer o que desagrada a Deus é natural, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso que ninguém me ajude para pecar, isso eu vou fazer. É minha inclinação. Para fazer a vontade de Deus é que eu preciso do poder sobrenatural de Cristo. Porque fazer o que não presta é da minha natureza. Eu vou pecar porque eu sou pecador. Uma árvore, uma laranjeira, ela não vai dar limão. Laranjeira vai dar laranja. O pecado é a laranja, a natureza é a laranjeira. A partir do momento que eu sou um pecador, não tenho mais como resolver esse problema. Eu tenho a natureza. A Bíblia diz, a minha inclinação natural é contra Deus. Eu já nasci assim. Então fica um questionamento para a justiça de Deus. Senhor, mas se eu já nasci assim, e eu não participei desse ato, então a penalidade de morte para mim, ela é injusta. Porque eu não participei dessa decisão. Se eu vou pecar naturalmente, como eu vou fazer para impedir isso? Esse é o questionamento. Aí Romanos 5, volta lá. 5, verso 12, vou ler de novo. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui é a natureza. Então, olha a injustiça. Adão pecou, toda a humanidade pagou. Só que Jesus veio para remover a injustiça. Ele veio para resolver o problema. Verso 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Olha aqui. O pecador foi Adão, mas o juízo veio sobre todos os homens. O pecador foi Adão. Ok? Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem, só um pecou. Pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, Deus chega, Mauro, então tá, você tem razão, Mauro. Só que eu já tinha pensado nisso. Você realmente, de maneira injusta, você herdou a natureza do pecado e você não tem como se livrar dela. O que a Bíblia diz? Pode o leopardo mudar a cor da sua pele? Está falando de natureza. Ele não tem como. Assim eu, como pecador, não tenho como mudar a minha natureza. Então Deus está dizendo assim, assim como o pecado de um homem afetou toda a criação humana, o ato de justiça de um só homem que não pecou, quem é esse? Jesus Cristo. A pena de morte não se aplicava a ele, porque a pena de morte é para o pecador. Se Jesus não pecou, a morte não se aplicava a ele. Então, quando ele vai à cruz e morre, ele está morrendo por quem? Por nós, uma pinóia, como dizia minha avó. Você pega o seu dedo e faz assim, ó, o assunto aqui é pessoal, ele está morrendo por mim. Ele está morrendo por você. Nós estamos comprometidos. O assunto é pessoal. Ele está morrendo no meu lugar. Então, veja, o diabo estrelou aqui. Falou, não é justo, que negócio é esse? O cara é pilantra, safado, mata, rouba. Aí vem, aceita Jesus e ele é salvo? É assim que funciona? É assim que funciona? É. Porque as consequências dos erros dele, ele vai pagar. Porque Deus não elimina as consequências. Ele matou, vai para a cadeia.
Dr. Júlio pega ele e leva aos costumes. Ele vai pagar. Mas se ele se arrepender, ele terá vida eterna. Mas vai curtir uma cadeia. Por causa das consequências. Então, tem as consequências, tem que pagar. Para isso está a lei. Agora, se ele se arrepende, ele terá vida eterna. Por quê? Porque ele cometeu esses crimes, porque ele tem a natureza do mal e já nasceu com ela. O que não é desculpa, por favor, hein? Sou contra essa posição de que coitado do bandido, que ele não tem culpa. Não, tem sim. Porque tem muita gente que é simples, pobre e não mata, não rouba. É honesta. Essa tese, eu tenho aversão a ela. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é que Deus, o que ele fez com isso? Falou, Mauro, então vem cá. Jesus morreu, tá? Pela morte dele, todos aqueles que o aceitarem herdarão a vida eterna. É uma substituição. Então Deus falou, Mauro, então vem cá. Toma aqui de volta o seu livre-arbítrio. Agora você pode aceitar Jesus como seu Salvador e daqui para frente, pelo poder dele, você vai fazer novas escolhas de salvação. Mesmo com a natureza do pecado, não vai ser mais você. É Cristo em você que vai modificar a situação. É o poder dele, não o seu. Então ele me devolve o livre-arbítrio. E a partir de então, eu passo a ser responsável pelas minhas escolhas. E quando eu peco, porque a natureza me atrapalha, Jesus Cristo pagou na cruz por aquilo que eu fiz. E o diabo, doido da vida, esperneando, porque ele não contava com isso. E Deus falou, não é justo? Ué, por um todos arcaram com as consequências, por outro também vão receber a bênção. É justo. E o diabo não tem saída. Porque é justo. Deus não inocentou o culpado, não passou a mão, não. Ele transferiu a pena. Substituiu. Esse é o plano que o diabo não contava. O preço foi caro, porque tem gente que fala assim, ficou barato, né? O cara aprontou de tudo, agora vai para o céu. Ficou barato? A morte do Filho de Deus é barato? Ficou barato isso? É um sacrilégio achar que isso ficou barato. Não ficou, não. Olha, tem uma coisa que agora eu vou falar como um advogado. Eu pego tudo que eu aprendi na faculdade, quando eu entrei na igreja sobre justiça. Quando eu entrei na igreja, eu fui surpreendido pela Bíblia, que pega a mente da gente. Para mim, eu aprendi na faculdade, que justiça é um bem maior a ser alcançado, a ser atingido pela sociedade e pelo ser humano. Um bem maior. Só que você abre a Bíblia lá no livro de Jeremias. Jeremias. Se você abrir lá em Jeremias capítulo 23, veja o que a Bíblia me ensina. E mexe com a minha cabeça. A Bíblia me ensina o seguinte, Jeremias 23, verso 6. Nos dias de Judá, nos seus dias, Judá será salvo. E Israel habitará seguro. Veja bem, esse será o seu nome, com que o nomearão. O Senhor, nossa, que diz aí? Justiça. Sabe o que a Bíblia diz? Que justiça não é um bem maior. A justiça não é algo. Para Deus, a justiça é uma pessoa. O que me torna justo não é o que eu faço de bom. O que me torna justo é a pessoa com quem eu ando e deixo agir em mim. É isso que me torna justo. A justiça não é algo, é alguém. Isso muda todo o conceito. A justiça para Deus é alguém, é uma pessoa, não são atos. E isso mostra por que desloca a questão do pecado como ato e leva para a natureza. A justiça é alguém que pode mudar a minha natureza. Quando eu descubro que a justiça é alguém, o que eu tenho que fazer para ser justo? Andar na presença desta pessoa que é a justiça, que me justifica. Portanto, ser justo é andar com Jesus. E grande parte das pessoas fica se esforçando para ser bom. Não tem nada de ruim em querer ser bom. O problema é que ninguém é bom, todos pecaram. Quem me torna bom é quando eu estou com Jesus. Aí Deus vê em mim justiça, por causa da pessoa que está comigo. É a obra do Filho dele que me torna justo, e não a minha.
Isso é uma coisa que a gente tem que entender bem. Uma pergunta, quero começar a encerrar. Uma pergunta importante. Jesus morreu na cruz por quantos? Por 1, 2, 30, 50, 1 milhão ou por todos? Ele morreu na cruz por quantos? Por todos. Então eu pergunto, então todos estão salvos? Sim ou não? Mas ele não morreu por todos? Então todos estão salvos. Por quê, hein? Aqui é uma questão também que quando a gente vai para o direito, fica mais fácil explicar pelo direito. Eu vou fazer aqui uma ilustração e mostrar como para o direito isso é uma coisa simples de entender. Vamos imaginar que uma pessoa me deve um valor que ele não pode pagar, não está nas suas posses, é impagável. Então, uma pessoa simples de uma vida normal que me deva 50 milhões de reais. Ele nunca vai ganhar isso a vida inteira, mas ele me deve 50 milhões por alguma coisa. Eu sei que ele não tem como me pagar. No dia seguinte, o irmão dele vem ao meu escritório, é rico, milionário, e fala assim, Mauro, quanto meu irmão te deve? Ele me deve pelas contas aqui, você pode ver, ele me deve 50 milhões, com juros, correção e tal. Aí o irmão dele, que é muito rico, tira o talão de cheque, faz o cheque de 50 milhões, você vai vir pagar a dívida do meu irmão. Você pode me dar o recibo? Eu faço o recibo, 50 milhões, entrego para ele. Pergunto, juridicamente, a dívida está paga? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque em direito falta uma coisa, e eu vou explicar por quê. No dia seguinte, o cidadão que me deve, ele vai lá ao meu escritório e diz assim, Mauro, eu soube que meu irmão esteve aqui ontem, é verdade, e veio aqui pagar minha dívida? Mas eu odeio o meu irmão, não quero nada dele, eu não aceito nada do meu irmão, eu não aceito, eu não quero que o meu irmão pague nada por mim, porque eu não aceito ele é bandido, criminoso, esse dinheiro é sujo, eu não aceito. Eu vou pagar, vou trabalhar a vida inteira e vou tentar te pagar, mas eu não quero, não vou aceitar o pagamento que o meu irmão fez. Pergunto, esse meu devedor para comigo, ele não aceitou o pagamento, ele continua perante mim devedor, porque ele não aceita? Sim ou não? Juridicamente sim, sabe por quê? Falta uma coisa que em direito chama-se o aceite do devedor. O devedor tem que aceitar o pagamento. Se ele não aceitar, embora a dívida esteja paga, ele continua meu devedor, porque ele não aceita, ele quer pagar. Isso não quer dizer que eu preciso devolver o dinheiro, não. Ele não aceita, ele quer me pagar, ele quer ser meu devedor. Aí eu pergunto, Jesus morreu por todos, sim ou não? A morte dele por todos beneficia a todos? Todos estão salvos? Falta o quê? O aceite. Esse aceite é individual. Para que a morte de Jesus se aplique a mim, eu tenho que aceitar. Porque se eu não aceito que ele morreu no meu lugar, eu perdi a salvação. Porque depende da minha aceitação. Deu para entender agora? Eu preciso aceitar. Alguém pode dizer assim, mas Mauro, quem é que não vai aceitar? Quem? Olha para o mundo aí fora. Quem não vai aceitar? Vou dar alguns exemplos simples, só para vocês verem como são as pegadinhas de certas religiões ou filosofias. Sutilezas. Imagine que alguém, e grande parte do mundo acredita nisso, acredita na tal da lei do karma, e eu não estou aqui querendo julgar a religião de ninguém, estou dando ensino de Bíblia, e todo mundo sabe o que é a lei do karma. Então a pessoa acredita na lei do karma, no que consiste? Eu acredito que eu vou voltar numa outra suposta vida, que a Bíblia nega que exista, mas eu acredito que eu vou voltar numa outra suposta vida para fazer o quê? Para pagar e resgatar as minhas dívidas de uma vida anterior. Ou seja, eu vou voltar aqui nesse mundo para pagar pelos meus erros. Então, o que Jesus pagou na cruz por mim, se eu mesmo vou voltar para pagar? Olha a sutileza desta filosofia. O que Jesus pagou na cruz por mim, se eu mesmo vou voltar numa outra suposta vida para pagar? Sutil, né? Simplesmente eliminou a morte de Jesus. Você deixa de aceitar que ele morreu no seu lugar, porque você mesmo quer pagar. Perdeu a salvação por uma sutileza de uma determinada, eu não chamo de religião, é uma filosofia. Você acabou de perder a sua salvação. Porque Jesus não pagou nada por você.
você vai vir pagar na sua cabeça. Vejam como funcionam as coisas. E o diabo sabe disso. Então por que ele cria essas coisas? Para remover o aceite do pecador. Aí ele cria todas essas coisas. E a pessoa vai e entra de gaiato no navio. Sem entender. Porque quando estuda a Bíblia, entende. Mas enquanto não entende, a Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância, né? Atos 17:30. Deus perdoa o tempo da ignorância, mas pede que todos agora se arrependam. Agora quando? Hoje. Mas agora quando? Agora que você ficou sabendo. Você não sabia. Vamos imaginar que alguém chegou aqui essa noite e não sabia isso que a gente está estudando. Então Deus está dizendo assim, você não sabia. Agora você sabe, sei. Então faz. Porque Ele perdoa o tempo da ignorância, o tempo que você não sabia. Mas agora que você sabe, não tem mais perdão para você não fazer. Tem que fazer o que você sabe. Eu estou vendo algumas pessoas olhando para mim, pensando assim, se enquanto eu não sabia, eu estava no perdão de Deus pelo tempo da ignorância, o que eu vim fazer aqui essa noite? Por que eu tinha que vir aqui saber isso? Para ter que tomar uma decisão. É porque Deus queria que você soubesse. Senão Ele te deixava em casa. E Ele queria que eu falasse. Na verdade, eu não estou falando nada, eu estou lendo o que Deus está dizendo. Só estou emprestando a minha voz. Deus perdoa o tempo da ignorância. E outra coisa, não saber não é o mesmo que não querer saber. Tem gente que não sabe, porque nunca ouviu. E tem gente que não quer saber para não se comprometer. Não quer saber. Você quer falar, a pessoa, não quero saber, ele não quer se comprometer com a verdade. Isso é diferente, isso não é tempo da ignorância. Porque Deus vai mostrar, não, eu propiciei meios e você sempre rejeitou. Você nunca quis ouvir. Por quê? Porque você não queria ouvir a verdade. Isso é grave. Onde entram as obras? Se eu sou salvo só pela fé em Jesus, pelo sacrifício dele, onde entram as obras, hein? Efésios capítulo 2, último verso da noite. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Vamos ver o que está escrito lá para a gente saber onde entram as obras. Efésios 2, 8 a 10. Veja como a Bíblia é clara nesse sentido. Efésios 2, 8 a 10 diz assim: pois é pela graça que sois salvos. O que nos salva? Não é a lei? Não. Ninguém é salvo por guardar a lei. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras. Olha só, a Bíblia é clara, não das obras. Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Agora, presta atenção, para responder à pergunta, onde entram as obras? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu não sou salvo pelas obras, sou salvo pela fé, mas sou salvo para as boas obras. Eu sou salvo para que a ação de Jesus em mim produza em mim boas obras. Portanto, esse negócio de dizer, eu estou salvo pela graça, não preciso mais guardar a lei, balela, porque eu sou salvo para guardar a lei, para fazer o certo, para produzir obras. A Bíblia diz, sem a fé, as obras são mortas. Portanto, a obra tem o seu lugar. É o resultado da fé. É a prova de que eu estou em Cristo Jesus. Aí eu passo a produzir boas obras. Mas eu não sou salvo por elas. É difícil entender isso, gente. Eu não sei por que tanta dificuldade aí fora para entender uma coisa que é tão simples. É simples por quê? Porque está escrito na Bíblia. Eu não tenho que inventar. Está aqui. As obras têm o seu lugar. E elas têm o lugar naquilo que a gente chama de processo de santificação. Como é que funciona isso? A justificação é uma obra de segundos. Eu fecho meus olhos numa oração, eu aceito Jesus como meu Salvador. Estou salvo, justificado pela fé. A partir disso, eu saio do processo de justificação e entro no processo de santificação. Esse não é obra de um segundo, esse é obra de uma vida. Enquanto eu estou vivo, Deus está fazendo a obra em mim, e Ele vai completar a obra em mim.
Ele vai me transformando. Então o cara fazia 10 coisas erradas por dia, começa a fazer 9, começa a fazer 8, começa a fazer 7. É justo você olhar para o cara que está fazendo 7 e dizer assim, esse cara não é convertido. Como não? Ele está em franco processo de santificação. Ele está melhorando, ele está sendo transformado paulatinamente. Ele está em santificação. Ele não é mais a mesma pessoa, ele está apresentando os frutos da presença de Jesus. E aí, só quando Jesus voltar, na obra da glorificação, é que o pecado é totalmente transferido da nossa vida, eliminado, e a nossa natureza, ela é modificada. Aí sim, a nossa natureza passa a ser daquela que saiu da mão de Deus, antes do pecado. Portanto, a justificação é obra de 1 segundo. Se nós fecharmos os nossos olhos neste momento e dissermos ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu o aceito como meu Salvador. Vamos fazer isso? 1 segundo. Feche os seus olhos. Diga a Jesus, você, agora, nesse momento, que você o aceita como seu Senhor e Salvador. Neste exato momento, pelo poder que há na palavra de Deus, pela autoridade da palavra de Deus, eu asseguro que todos os que fizeram esta oração, essa declaração com sinceridade de coração, estão neste momento absolutamente salvos. Pela palavra de Deus. Se você fez essa declaração, você sai dessa igreja essa noite absolutamente salvo. Só que o seu problema e o meu é que nós temos que nos manter salvo. Processo de santificação. Então eu preciso de Jesus. Mas nesse momento eu tenho que perder a salvação que eu ganhei. Para isso eu tenho que fazer muita bobagem. Eu tenho que me manter salvo. Porque pela Bíblia, essa declaração de alguns segundos, pela palavra de Deus, como foi com o ladrão na cruz, nós estamos absolutamente salvos. Que presente maior nesse domingo para você, do que você sair daqui e voltar para a sua casa, e você sair feliz e dizer para o seu marido, para o seu companheiro, para a sua esposa, para o seu filho, eu entrei aqui e saí salvo. Era melhor ficar vendo Fantástico? Ou sair daqui salvo por uma oração? Para encerrar, a minha netinha Ana Júlia, quando era criança, ela adorava que a gente fosse para a cozinha estourar pipoca, e quando a pipoca ficava pulando, ela ficava pulando na cozinha e fazia pula, pula, pipoquinha, pula, pula, e eu ficava que nem bobão do lado dela, pula, pula, pipoquinha. Conforme você põe o milho na panela, e conforme aquele fogo pega o milho, que é uma pedrinha dura, né? Com o fogo ele se transforma numa flor bonita, branquinha. O fogo transforma, às vezes, os problemas, as aflições, a gente não entende o porquê, mas Deus está fazendo um trabalho de transformação. Ele não quer que a gente seja aquele milho durinho, Ele quer que a gente vire uma flor, esse é o plano dele. E às vezes só acontece isso quando o fogo pega. É o problema, é a doença. Mas tem aquele milho que não explode. Ele tem um nome, piruá. Eu vou falar do piruá? Piruá é aquele milho de pipoca que não estoura. Você pode aquecer o que você quiser aquecer, que ele vai continuar piruá. Que pena que tem pessoas que têm o coração de piruá. Deus apela, Deus faz de tudo, Jesus Cristo morre. Tudo feito para salvar aquela pessoa, para que ela seja transformada e vire aquela flor que é o plano de Deus. Mas a pessoa não consegue se transformar, se entregar e vai morrer piruá.